Oi pessoal, meu nome é Bruno, professor de Geografia aqui da Oficina do Estudante. Hoje a gente vai falar sobre o Enem, o maior vestibular brasileiro. São milhões de inscritos e é a prova que a maioria das universidades brasileiras adota ou integralmente ou pelo menos como parte fundamental da nota do candidato a uma vaga nessas grandes universidades. A prova de geografia do Enem, na verdade, a prova do Enem, de maneira geral, ela tem algumas exigências que são fundamentais. Ela exige do aluno conceitos humanistas, conceitos cidadãos. É uma prova que há alguns anos não era uma prova conteudista e ela se transformou numa prova que exige mais conteúdo. Ela exige vários tipos de leitura, uma leitura atenta, não só de textos escritos, mas de fotografias, de charges, de gráficos, de tabelas, de mapas. Então, é uma prova extremamente abrangente. Tem sido uma prova muito bem feita e então dá para a gente considerar que o Enem é hoje, talvez, elencando ou ranqueando os vestibulares brasileiros, ela está com certeza entre os 5 melhores, certo? Com relação à prova específica de geografia, como eu disse, ela vai exigir de você, candidato, leia atentamente a prova. A gente sabe que é uma prova cansativa, é uma prova longa, mas você já tem que estar preparado para isso. Quer dizer, use toda a experiência que você tem de simulados, de provas que você fez ao longo do ensino médio para usar agora. Você vai ser exigido de você que leia muito atentamente a prova. Uma das grandes reclamações que existe dos candidatos em relação à prova do Enem é que às vezes aparecem alternativas muito próximas, muito parecidas. E é aí que entra a leitura atenta. A leitura atenta vai tirar de você esse tipo de dúvida, tá certo? Então, cuidado. O treinamento com relação à leitura de tabelas, de gráficos e de mapas, fundamentalmente, para a geografia, claro, na prova de geografia pode aparecer uma charge, pode aparecer uma foto também, mas gráficos, tabelas e mapas com certeza cairão. E isso você tem que estar preparado também para interpretar, também para fazer essa leitura atenta. Tá certo? Ao longo desse ano de 2015, a gente foi tendo alguns assuntos que, claro, a gente não pode afirmar que cairão, mas que podem aparecer, não só no Enem, mas nas outras provas daqui para frente também. Lembrando que o Enem é apenas o princípio, é apenas a primeira prova que vocês vão ter nessa maratona de vestibulares até o final do ano e, se tudo der certo, no início do ano que vem, nas segundas fases. O primeiro assunto que eu relacionei para as provas e para o Enem, fundamentalmente, é a crise hídrica. A crise hídrica que se acentua na região sudeste do Brasil e na região centro-oeste, que são as que mais vêm sofrendo com esses problemas, mas mais próximo de nós aqui no estado de São Paulo, é um problema bastante sério de abastecimento de água por conta dos problemas que os reservatórios vêm tendo, o baixo nível de grandes reservatórios aqui do estado. A gente tem que entender o porquê disso. Será que é uma questão climática? Será que houve uma alteração no clima da região e choveu menos e vai ser assim daqui para frente? Será que é só isso? De fato, nos anos de 2013 e 2014, houve uma redução de chuvas que pode estar relacionado com o aumento do desmatamento na região norte do Brasil, visto que boa parte das chuvas que nós recebemos aqui, principalmente aqui na região sudeste, principalmente no verão, vem da região norte. Então, o desmatamento da Amazônia se refletiria consideravelmente aqui para o nosso clima. Mas será que apenas isso faria
o nosso abastecimento, os nossos recursos se escassearem tanto? Com certeza não. Com certeza há também um problema grave relacionado a planejamento. O planejamento da distribuição, o planejamento da extensão das redes, do tratamento do esgoto e da recomposição, da reposição da água em mananciais é fundamental. Quer dizer, se a gente tem uma rede de distribuição que desperdiça 1/3 de tudo que é tratado, e isso é uma média estadual, a gente está perdendo muito. 30%, um pouco mais de 30%, é muita água, só na distribuição. Aqui no estado de São Paulo, que é tido como o estado mais bem estruturado, a gente tem regiões e a própria Grande São Paulo com boa parte da sua malha urbana sem captação de esgoto. Quer dizer, saneamento básico para melhorar ou para diminuir o impacto de uma crise hídrica como essa também é fundamental, certo? Quer dizer, há por parte do Estado, ou deve haver por parte do Estado, a preocupação de estender essa malha de captação de esgoto e, além da captação, o tratamento desse esgoto, porque a água vai voltar para mananciais mais limpa, podendo mais tarde ser novamente captada para se transformar ou voltar ao abastecimento, certo? Então, a crise hídrica tem como boa parte da sua responsabilidade do poder público, que não teve a preocupação ao longo de muitos anos em relação a como esses recursos seriam administrados, como seriam distribuídos, como seriam tratados. Tudo isso é parte de um problema bastante sério. O segundo assunto. Estamos todos vendo uma crise humanitária acontecer na Europa. Refugiados saídos do norte da África e do Oriente Médio, fundamentalmente da Síria, indo em direção ao continente europeu. É um problema muito grave, é um problema extremamente sério. Quais motivos levam essas pessoas a quererem sair do seu lugar de origem e irem até a Europa? Vamos lembrar de alguns conceitos fundamentais de migração. Esse tipo de migração não é uma migração voluntária, não é um movimento migratório voluntário. Se essas pessoas tivessem nos seus locais de origem, Líbia, Síria e outros países da região do norte da África e do Oriente Médio, condições de vida minimamente humanas, minimamente razoáveis, elas não sairiam do seu lugar. Elas saem porque são forçadas a isso. Forçadas de que modo? São levadas a querer sair para buscar uma condição de vida um pouco mais tranquila. Porque na Líbia e na Síria hoje, a situação política é extremamente instável. Na Líbia, desde a saída, desde a deposição e a morte do Muammar Gaddafi, o antigo líder do país, há um confronto entre os rebeldes que derrubaram o seu governo para saber quem vai governar o país. E quem, claro, se a população toma partido de um desses grupos, os outros grupos a perseguem. Quer dizer, você não tem, as pessoas que não estão participando diretamente do conflito acabam sendo forçadas a sair porque não tem para onde correr dentro do país. Então buscam na Europa, que é uma região rica e desenvolvida, mais próxima deles, elas vão tentar a vida lá. Na Síria acontece alguma coisa semelhante. O conflito ali nasceu em 2011 com a Primavera Árabe, rebeldes tentando derrubar o governo do Bashar al-Assad. Mais tarde, depois de alguns anos do conflito ser apenas civil, o que já gerou muitos refugiados, entra no cenário da guerra o Estado Islâmico, atuando no norte do Iraque e no sul da Síria, como um espólio da guerra da invasão americana no Iraque. Quer dizer,
o Estado Islâmico é resultado de uma ação ocidental dentro do Oriente Médio. E, na verdade, o que tem que ficar também muito claro é que boa parte desses conflitos tem origem muito mais antiga do que a gente imagina e tem participação desses países desenvolvidos. Acabamos de falar, o Estado Islâmico é fruto, ou o seu fortalecimento é fruto da invasão americana no Iraque. Eles saem em 2013 e deixam de se preocupar com o que eles deixaram para trás. E deixaram um fruto amargo para a população local. Do mesmo jeito, a Líbia, o governo do Muammar Gaddafi e todo o seu resultado, inclusive a Primavera Árabe, é também de origem ocidental. Os europeus, quando colonizaram a África, quando se impuseram na África, depois que eles saem, no período posterior à Segunda Guerra, eles deixam para trás ditadores que acabaram sendo responsáveis pela Primavera. Esses governos que foram deixados na África pelas potências europeias acabam sendo responsáveis, então, por parte da Primavera Árabe. Quer dizer, na verdade, são responsáveis pela Primavera Árabe, que foi uma revolta contra esses governos ditatoriais de longas datas, né? A ida de líbios, a ida de sírios para a Europa, em grande quantidade, tem causado dentro do continente europeu bastante problema, porque a Europa passa por uma crise também. Então, muitos países tentam evitar que esses refugiados se instalem dentro do seu país, dentro do seu território. Essa crise acaba elevando os níveis de xenofobia, de irracionalidade, de falta de humanitarismo, de ultranacionalismo nas pessoas, o que, na verdade, acaba resultando numa situação mais extrema, em grande violência, certo? Países como a Alemanha, a Itália, mesmo a Grécia, que é o grande foco da crise europeia, são países que tentam, de alguma forma, acolher o máximo de refugiados possível. Mas nós vimos ao longo desse período declarações de políticos ingleses, de políticos franceses, extremamente irracionais, dizendo que eles não aceitariam nenhum desses refugiados, que o país fecharia suas portas, e acabaram, de fato, pelo menos de alguma maneira, sendo levados a isso. O que se deve prestar mais atenção em relação a essa crise na Europa é a responsabilidade que principalmente os países europeus têm na causa delas. Então, países como França, Inglaterra, Áustria, Hungria não aceitarem refugiados, elas estão esquecendo do passado deles. Quer dizer, deixando de assumir uma responsabilidade que é delas, que acaba sendo dessas nações. Então, a crise dos refugiados é uma crise que historicamente foi causada pelos europeus e agora, obrigatoriamente, eles precisam assumir boa parte dessa responsabilidade. Outro tema importante desse ano continuam sendo as mudanças climáticas. As mudanças climáticas que são causadas pelo homem e foram intensificadas ao longo do século XX por conta da segunda e terceiras revoluções industriais, vem cobrando o seu preço agora. Quer dizer, tempestades cada vez mais fortes, o calor cada vez maior. 2015 provavelmente será considerado ou terá registrado as temperaturas mais elevadas da história, superando o ano de 2005, que já foi um ano muito quente, com médias térmicas muito altas, e isso vem sendo discutido e os países têm buscado alternativas para tentar reduzir esses problemas.
Na última Assembleia da ONU, houve por parte da maioria dos países discursos no sentido de tentar amenizar os problemas, tentar achar soluções. O Brasil se comprometeu a reduzir em mais de 40% as suas emissões em relação ao ano de 1990. Quer dizer, há uma série de tentativas sendo traçadas, sendo estudadas e levantados pelos países que mais poluem no planeta para amenizar esse problema. Os problemas climáticos são muito sérios, estão se agravando e podem, num curto prazo, cobrar um preço bastante alto para a economia mundial. Se antigamente tinha-se a preocupação de não preservar o ambiente com a justificativa de prejudicar a economia dos países, a economia do planeta, hoje não preservar vai levar a prejuízos econômicos consideráveis. Outro assunto muito importante continua sendo também a crise econômica europeia, principalmente localizada na Grécia. A Grécia é um país que, ao longo desse século XXI, vem com dificuldades para manter uma estrutura financeira baseada no euro. E, além disso, além de manter essa estrutura, tem também dificuldades de pagar as suas contas. Quer dizer, não há, por parte da Grécia, uma solidez econômica desde que eles adotaram o euro em 2002, e isso se reflete agora. A Grécia é um país com uma economia muito fraca em relação a outros países europeus. A estrutura econômica é baseada no turismo e só isso não tem conseguido sustentar a economia do país. A Grécia tem um outro agravante: é um país com altíssimos níveis de corrupção, e isso também se reflete na condição econômica geral deles. Quer dizer, um país que não gera muita receita, um país que tem uma economia baseada apenas no turismo, tem uma industrialização fraca, não é um grande exportador e por outro lado tem altos níveis de corrupção, vai acabar tendo problemas. E a Grécia tem esses problemas, vem sofrendo com eles. O resultado disso foi um calote que o país deu em credores no primeiro semestre desse ano, o que enfraquece ainda mais a economia do país, porque ela deixa de ter condição de buscar novos investimentos, novos empréstimos, um maior fortalecimento e, claro, a solução fica cada vez mais difícil, porque obrigatoriamente essa solução se reflete numa maior participação popular, ampliando os períodos de trabalho, a aposentadoria ficando cada vez mais longa, pagamentos de mais impostos. Tudo isso acaba sendo extremamente oneroso para a população. A Europa sofre com isso, os outros países da União Europeia sofrem com essa condição, porque para o bloco funcionar, obrigatoriamente eles têm que dar uma ajuda para a Grécia, ou excluir o país, que não é a intenção. Se a intenção fosse deixa a Grécia se virar, já teria acontecido. Claramente eles querem preservar o bloco consolidado. A Grécia é um país antigo dentro do bloco, então eles querem preservar isso. Então, se eles querem preservar, obrigatoriamente vão ter que ajudar, e isso acaba afetando também a economia desses países, porque dinheiro tem que ser destinado à Grécia. E aí fica aquela sinuca, porque
Como que a gente vai emprestar dinheiro para a Grécia se ela não pagou o outro, se a gente emprestar mais, ela provavelmente não vai pagar também, e aí os impasses ficam cada vez mais difíceis de serem contornados, certo? E por último, a oficialização por parte da Suprema Corte dos Estados Unidos do casamento gay. Não houve por parte do Congresso americano a iniciativa de se fazer uma lei nacional dando direito aos gays, mas o Superior Tribunal de Justiça dos Estados Unidos ele acabou entendendo que o casamento não é ou não necessariamente precise ser uma instituição de homem e mulher. Quer dizer, é um passo a mais. O reconhecimento do Superior Tribunal de Justiça dos Estados Unidos em relação ao casamento gay vai em direção ao aumento da tolerância. Num país que vem sofrendo muito com o preconceito racial, o choque entre brancos e negros, a justiça ter dado direito aos gays é muito importante. Quer dizer, é uma demonstração de possibilidades futuras de um convívio muito mais pacífico entre pessoas de diferentes gêneros, de diferentes opções sexuais e, tomara, que também de diferentes etnias. Brancos e negros convivem nos Estados Unidos já há muito tempo. As tensões, de fato, sempre existiram. Mas talvez por conta dessa maior abertura para os homossexuais, isso também acabe se refletindo num futuro próximo com as diferenças étnicas, ou para as diferenças étnicas. Quer dizer, negros e brancos poderem conviver também com muito mais harmonia, com muito mais pacifismo e humanidade. Beleza? São 5 temas, são apenas 5 temas. É claro, às vezes a gente pode acertar e às vezes, infelizmente, nenhum desses 5 temas podem aparecer na prova, mas são temas importantes que aconteceram ao longo do ano. Com certeza, se não aparecerem no Enem, aparecerão em outras provas. Fique esperto em relação a eles, beleza? Foi um prazer, assine o nosso canal, curta o vídeo, faça comentários, assista aos outros vídeos que estão disponíveis no canal da oficina. Estamos esperando por vocês. Um grande abraço, uma boa prova e tudo de bom.